Bom dia! Hoje o tema está muito especial. Vamos falar sobre jovens escritores. Você conhece algum? E para nos ajudar a falar sobre o assunto, vamos receber aqui a Lavínia Rocha, uma escritora de apenas 18 anos. E também o produtor editorial Thales Leão de Marco, da editora De Plácido. E também, para começar o Literatura em Foco de hoje, a repórter Júlia Mascarenhas foi às ruas para saber quantos livros você lê por ano. Qual foi o último livro que você leu? A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. O último livro que eu li foi de romance. Eu não lembro o nome, mas foi de romance. Foi Sakura Card Captor. Acho que eu li ele pela 10ª vez, sei lá. Foi o Colecionador de Lágrimas, que eu terminei ele no mês passado. O Hobbit. Terminei agora em fevereiro, Garota Exemplar. Quantos livros você lê por ano, em média? Tem aumentado de 5 a 6 livros por ano. Eu leio em média 3 livros por ano, né? Em média, assim, eu leio uns 100, fora os da faculdade. Olha, eu já li mais. Ultimamente eu tô lendo pouco. Dá mais ou menos um livro por mês. Uns 2. Bom, por ano eu tenho acreditado que quase cheguei a 10 nesse último ano. 40, 50. 1 ou 2. E qual a importância da literatura para você? É essencial na minha formação, né? O entendimento do ser humano para o psicólogo é essencial. Bom, eu acho que primeiro que distrai a gente, né? E segundo que você abre sua cabeça mais, dependendo do livro, você abre sua cabeça para outras coisas. Distrair, né? É uma forma de passar o tempo e de aprender coisas novas também. Acho que é conhecimento também. Acho que inspiração em qualquer área de criação e tudo mais. Eu acho muito importante. E a leitura é fundamental, ela abre ao mundo, ela abre as ideias, ela nos ajuda a refletir sobre o mundo de hoje, né? Bom dia, Lavínia. Bom dia. Thales. Tudo bem? E você, gente? Quantos livros vocês costumam ler por ano? Bom, eu não tenho muito bem essa média, mas depende muito do ano. Por exemplo, ano passado foi ano de vestibular, então foi bem difícil ler livros só por diversão e me concentrar na escola. Mas eu gosto de ter sempre uma leitura em andamento, sempre o livro anda comigo na bolsa. E, assim, me preocupo sempre em me divertir, assim. Então, eu não faço muito bem essa conta, não. Você viu ali que tem uma menina que lê 100 livros por ano. Você acha que isso é possível? Assim, não sei. Porque, na verdade, eu tenho uma leitura, eu leio bem devagar. Então, assim, eu conheço gente que lê bem rápido. Eu tenho umas amigas que... Então, assim, eu acho que é possível ler 100 livros por ano, mas tenho uma leitura bem ágil. E você, Thales? Então, a minha leitura ela é mais por causa da minha profissão, né? Então, o que eu leio de originais não está no papel. E algumas literaturas que eu leio, o que eu gosto realmente, são histórias que tem mais que tem história, que tem relação com a história mesmo. Por exemplo, aquele livro 1808, 1922. Então, esses livros que falam de histórias que aconteceram realmente são a minha literatura preferida. Bem legal. A gente vê que a Lavínia, ela tem apenas 18 anos, né, Lavínia? Isso. Você fez 18 domingo Domingo. agora? Novinha. Já tem um livro. Tenho ou dois dois livros. livros. Isso. Conta um pouquinho sobre a sua história pra gente. Bom, o meu primeiro livro, Amor em Barcelona, eu escrevi com 11 e publiquei em 2010, com 13. Ele conta a história da Isabela. Ela é uma menina de 14 anos e ela tem que visitar sempre, todo ano, o pai dela em Barcelona, porque ele mora lá e a mãe dela mora aqui. E ela tem que ficar indo lá todo ano para visitar o pai dela. E ela odeia Barcelona, porque, na verdade, ela não conhece o lado legal de Barcelona. Então, o pai dela sempre prende muito, porque ele é um político de lá, então ele tem medo de deixar ela solta. Então, ela não gosta. E quando leva ela pra sair, coisas que ela não gosta, tipo museu, assim, e ela não gosta disso. Só que dessa vez, na viagem que conta o livro, ela vai com uma prima, que ela achava que ela detestava, mas que ela fica super amiga, e começa a conhecer, ela dá umas fugidas, ganha áreas de liberdade em Barcelona. E daí ela conhece um garoto que torna, assim, a cidade mais interessante, e aí a viagem muda de sentido. E De Olhos Fechados é a história da Cecília. Que é mais recente. Isso, que eu publiquei ano passado. A Cecília tem 15 anos, e eu publiquei com 17. Ela tem 15 anos
e ela é uma jovem cega. E ela, assim, ela se diz sem preconceitos, mas na verdade ela tem várias coisas dentro dela que impedem de algumas coisas, assim, por exemplo, ela se apaixona por um garoto novo da escola e ele por ela. Então ela tem meio medo de enfrentar isso, o que vai dar esse romance, se vai... Por ela ser cega, ela tem um pouco de medo. Então ela tem algumas amigas que até ajudam muito a enfrentar esse preconceito. Além disso, ela anda recebendo uns papéis misteriosos em braille que ela nunca identifica o que é. E umas imagens começam a aparecer na cabeça dela, ela não consegue entender. E na hora que ela vê, ela está totalmente envolvida em um mistério em Belo Horizonte, que ela precisa seguir as pistas que os papéis indicam e ir até o final para descobrir o que é que tem. Ai, meu Deus. Que legal. E de onde vem tanta inspiração? Bom, essa é uma pergunta que eu sempre respondo, mas na verdade eu nunca tenho certeza de onde. Porque eu acho que a inspiração ela vem de vários lugares. De filme, livro que eu leio. Às vezes, assim, tô escutando um diálogo, conversando com um amigo e ó, isso aqui é uma boa história, exatamente. Às vezes uma piada que alguém me fez, eu coloco ali pra dar um toque humor, né? E não é nada assim, linear, é algo mesmo que você vai pegando no dia a dia, no seu convívio. Às vezes sem perceber. As pessoas me perguntam, esse personagem aqui é inspirado em alguém? Eu não sei, talvez sim, talvez não. Às vezes eu tenha colocado um pouco da pessoa ali, às vezes eu misturo também, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem... A inspiração vem de vários lugares. Também, às vezes, eu tô vendo um filme, pronto. Já tem ideia, né? Exatamente. Bem legal. E a gente vê, assim, a Lavínia, que escreveu, publicou o livro, e a gente não pensa no trabalho que tem por trás disso, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, Thales, como é que é o seu trabalho de produtor? Então, o produtor editorial, o que ele faz? Ele transforma produtos originais em produtos para o mercado. Então, e aí isso vai depender da especialização do profissional. Eu sou especializado em produzir livros. Então, o que eu faço? Eu recebo os originais que os autores mandam para a gente para avaliação. Então, aí começa todo um processo de produção. O que acontece? Quando esse original chega, a gente manda para os nossos conselheiros editoriais e eles têm noção da nossa linha de publicação. Então, depois que a gente passa esse material para eles, eles falam, ó, pode publicar, não pode publicar. Feito isso, a gente entra em contato com o autor para começar realmente a produção do livro. Então, aí o livro vai para a revisão, depois da revisão ele volta para a mão do autor, depois ele vem para a gente para diagramação, que é o quê? Que é pegar o texto no Word, que é o mais normal, comum que os autores mandam pra gente, e colocar ele numa página bonitinha, já como ele vai sair no livro impresso. E vocês recebem muitos livros lá para avaliação? Sim. Apesar da gente ser uma editora pequenininha ainda, a Deplácido tem crescido e ultimamente, principalmente por causa dos livros da Lavínia, do Augusto, do Augusto Alvarenga, que publicou com a gente Um Amor, um Café em Nova York. E agora, semana passada, a gente lançou duas autoras, uma daqui de BH e outra lá do Rio Grande do Norte. Elas escreveram um livro juntas, Triângulo de Quatro Lados. E aí, à medida que esses livros vão passando para a mão dos leitores, vão aparecendo mais pessoas querendo ser autores também. E então, você está notando assim, que tem muitos jovens autores? Tem aumentado. O que o mercado, na verdade, está notando é que está aparecendo muito jovem querendo escrever para jovem. Então, isso é excelente. Quer dizer, a gente está renovando a nossa literatura. Apesar das falas de alguns autores consagrados aí ultimamente terem decepcionado um pouco a gente, a nossa editora, a Deplácido, acredita muito nesses jovens autores e principalmente nos autores daqui, de Minas, de BH, do Brasil. Como a Lavínia. E a gente vai para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho para continuar esse papo. Do the mambo like a crazy, 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 mambo.
para você que chegou agora, o nosso tema de hoje é Jovens Escritores. A gente está aqui com a Lavínia e com o Thales, que são da editora De Plácido. A Lavínia tem apenas 18 anos e já tem 2 livros publicados. Lavínia, você teve algum empecilho para poder publicar seu livro? Não por sofrer nenhum preconceito, não querer publicar. O tipo de problema que eu enfrentei mais foi comigo mesma para poder escrever. Às vezes eu não tinha, sabia algumas regras, era difícil, difícil expressar o que você pensa em palavras, né? Uhum. Então eu tenho vários livros escritos e não publicados que são assim, eu falo que são treinamentos. Porque eu tive que desenvolver bastante técnica, assim. Eu acho que o maior empecilho que eu tive mesmo foi essa técnica de como escrever. Às vezes eu não tinha aprendido, por exemplo, regra de vírgula, a gente não tinha chegado lá ainda. Então eu pego livros antigos, assim, e vejo que tem vários probleminhas ali, mas na hora de publicar, não foi nenhum assim, você tem 18 anos, você tem, na época eu tinha 16, quando eu procurei uma editora, e aí me falou assim, não, você não pode, porque você tem 16 anos. Então, não por esse motivo. E, Thales, você tem percebido esse aumento de jovens como a Lavínia que estão procurando as editoras, querem mostrar o trabalho? Sim, você pode perceber, por exemplo, essa nova geração de jovens escritores que está chegando aí. Bruna Vieira, a Babi Dewitt. Tem muita gente aí que realmente está mostrando que sabe. E o que surpreende a gente é que tão novos, eles já estão escrevendo com qualidade suficiente para publicação. E você trabalha com muitos jovens? Sim, a nossa editora ela é uma jovem editora com gente jovem lá dentro. Eu tenho 27 anos, o nosso editor-chefe tem 37. Nossas ajudantes têm entre 20 e 22 anos, então todo mundo, né? E assim seguiram os nossos autores também. Nós entrevistamos também o Túlio Dias, um jovem que começou a escrever desde criança e está preparando seu primeiro livro. Confira na matéria de Júlia Mascarenhas. Já foi esse tempo em que as grandes editoras só aceitavam publicar autores consagrados. Hoje, os jovens estão dominando esse mercado editorial e tem uma galera querendo seguir essa carreira. Túlio Dias, publicitário, tem 29 anos e desde cedo já gosta de escrever críticas de desenhos animados. Eu escrevo desde que eu era jovenzinho, acho que com uns 15 anos já tinha essa coisa de... Eu assistia os desenhos do Homem-Aranha, eu escrevia um resumo, uma crítica de cada episódio. Então, em 2009, eu decidi brincar de ter a experiência de trabalhar numa loja de livros, uma loja de discos. E durante um ano eu trabalhei lá e todos os dias eu fazia anotações contando como foi essa experiência. Então era divertido, deu boas histórias e momentos inesquecíveis. No caso, se eu fosse falar algum gênero, seria comédia, né? Cara, Dostoiévski. Então, Dostoiévski é um cara que acrescenta muito e, além de ser um bom texto, ele ainda mexe com o seu lado psicológico. Ele faz você pensar em várias coisas diferentes. Concentração, provavelmente. Acho que muita gente costuma falar que escrever um livro não é você terminar, é você simplesmente desistir dele, porque um livro nunca acaba. Entendeu? Você sempre vai pensar e sempre vai querer continuar escrevendo sobre aquilo. E, no caso, acho que esse é o grande desafio, você aceitar que é isso. Hoje eu acho que é interessante usar o digital realmente, porque é uma maneira mais rápida e eficiente de você alcançar um público, né? E quando você tem isso ao seu favor, trabalha dessa maneira, você não vai gastar. Mas se tiver grana, se tiver investimento, é bom ter o impresso, né? Aquela coisa de, meu, tá aqui meu filho. Com certeza, eu acho que tem espaço para todo mundo se a pessoa consegue desempenhar bem o seu papel, se ela é talentosa naquilo. Se você trabalha para conquistar o seu espaço, você acaba conseguindo. E o segredo é realmente conquistar o público. Se você conquista o público, bom. Lavínia, a gente viu que o Túlio ele disse que ele não termina um livro, simplesmente desiste. Você também é assim? Assim, quando eu começo a escrever, eu sinto que eu tenho um compromisso com as minhas personagens. Então, se eu comecei, criei uma história, criei um problema, eu preciso resolver aquilo para eles e para os meus leitores também. Então, na verdade, eu não desisto dos meus livros, eu sempre continuo, termino. Às vezes, eu acabo dando um tempinho para ele, vou para um outro projeto, mas, assim,
tenho esse compromisso de terminar a história, dar um fim e tudo mais. Como que é assim, quando você termina um livro, como que é esse processo? Você pensa mais alguma coisa ou você fala assim, não, calma, porque as ideias vêm, as ideias fluem, né? Como que é esse processo, assim? Eu li uma vez uma frase da escritora Laura Conrado, aqui mesmo, de BH, e ela falou, o trabalho só começa depois que a gente termina o livro. E eu concordo super com ela, porque eu terminei meu terceiro livro há pouco tempo, e eu terminei, parece que eu não terminei, porque eu sempre volto e aí eu leio, e eu mudo, não, isso preciso mudar. E aí eu mandei para as minhas leitoras betas, que são as leitoras que leem primeiro e depois dão uma opinião crítica, mais profunda, né? E o primeiro contato que eu tenho com leitores são com as betas. E elas me mandaram, me falaram, não, isso, aquilo, e aí eu vou mudando. Então, assim, eu ainda tô escrevendo, assim, eu sinto assim, dei o ponto final, mas nada impede de ir lá mudar. E às vezes muda uma coisa nisso que interfere todo o meio, o final, e aí eu preciso ir lá encaixar tudo. Então, assim, é bastante trabalhoso, não é só terminar e pronto. Seus primeiros livros, teve alguma ideia que você teve agora? Porque você fez com 12 para 13 anos, né? Ele foi para 11 para 12. 11 para 12. É. Agora com 18. Quando você olha o livro, tem alguma ideia que surge e você quer voltar nele? Sim. É muito legal, porque eu tava lendo até agora, porque eu vou lançá-lo novamente pela minha editora atual, porque antes não era por essa editora. E eu fico olhando, eu tava olhando assim, e eu tô assim, gente, eu devia ter mudado isso, devia ter mudado aquilo. Aí eu penso, a minha cabeça de 11 anos. Verdade. Ainda então, pré-adolescente, criança. E é muito diferente, até mesmo o segundo livro. Eu acho que eu sempre vou fazer isso. Sim. E eu sempre vou voltar no livro e olha que legal, eu pensava assim, agora eu já, assim, mudei esse jeito de pensar. Talvez se fosse agora, com a mesma história, eu escreveria de um outro jeito. E ao mesmo tempo agora, eu fico assim, que eu escrevo agora, eu sei que daqui a pouco eu vou mudar, então... Verdade. É bem engraçado. Então vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! O Instituto ProLivro trabalha para que os brasileiros tenham hábitos de leitura igualados aos de outros países do mundo. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, os brasileiros leem apenas 2,3 livros por ano, atrás da Argentina, Chile e Estados Unidos. Países como Espanha, França e Japão são referências mundiais no quesito leitura e interpretação, já que suas médias de leitura chegam a ser 30% maiores do que no restante do mundo. Ajude-nos a mudar o retrato de leitura no Brasil. Acesse www.prolivro.org.br e saiba mais sobre o nosso projeto. Voltamos com Literatura em Foco e agora queremos saber do Thales, qual que é o gênero mais explorado pelos jovens escritores? Então, essencialmente, pelo que a gente pode notar no mercado, é que eles escrevem romances. E aí dentro dos romances tem várias características. Pode ser uma distopia, pode ser uma autobiografia, enfim, geralmente romances mesmo. Você acha que eles costumam se inspirar em alguém, assim, em algum escritor? Sim. Como eu disse, e esses jovens escritores estão inspirando os escritores mais jovens ainda. E, por exemplo, uma geração passada de escritores como Paulo Pimenta,
a Thalita Rebouças, inspirou muita gente a querer ser escritor também, porque elas foram realmente as escritoras brasileiras que estouraram e que realmente despertaram na mente desses jovens que eles podem realmente viver de ser escritor. Então, quem tem o sonho de ser escritor realmente consegue viver de ser escritor se trabalhar o suficiente para isso. Nós entrevistamos o jornalista Gabriel Gama e ele nos contou que o gênero favorito dele é a literatura portuguesa. O jornalista Gabriel Gama tem 23 anos e escreve poemas e contos desde criança. Eu sempre tive o hábito de escrever, mais ou menos assim, quando eu completei uns 10 anos, eu comecei a escrever crônicas. Eu sempre demonstrei assim, essa propensão à escrita. E quando chegou mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a escrever poemas sobre contextos da minha vida, temas assim, diversos. E fui juntando eles desde então. O livro é sobre poemas. A princípio eu ia publicar eles sozinho. Só que meu pai ele sempre teve o sonho de, enquanto eu estivesse vivo, ele compartilhar alguma coisa comigo. Porque ele sempre admirou muito o que eu escrevi e tal. E o livro é parte disso, essa ideia de como é partilhar um livro entre pai e filho, intercalando, né, um escrito dele, um escrito meu, mais ou menos isso. Se for considerar o que eu gosto mesmo, acho que é a literatura portuguesa, Saramago especificamente. É o bloqueio criativo, né? Que depende muito do contexto, do momento que você está vivendo, do lugar que você está, da sua energia mesmo espiritual e tudo. Eu acho que isso interfere demais. Então, eu e meu pai, a gente pensou nos e-books, né? Que eu acho que tá muito em voga e tal, a gente não pode menosprezá-los e tudo. Mas a gente está procurando editoras que fomentam jovens escritores, que a gente possa abrir espaço para nós, né? No caso meio do meu pai. Porque as grandes escritoras, ainda mais no campo da poesia, é meio difícil você encontrar. Então a gente, a princípio, vai procurar gente que a gente consiga publicar na versão virtual, né? Mas que também, pelo menos em tiragem menor, fisicamente, né? Eu acho que tem espaço, sim. Assim, depende muito do seu projeto, sabe? Depende se você tiver realmente algo criativo na mente. Eu acho que sempre tem espaço para tudo. E sempre você vai encontrar também editoras que vão te dar essa oportunidade. Ainda mais essas que eu falei, né? Que abrem espaço para pessoas que estão entrando no mercado. Thales, o Gabriel comentou sobre a escolha da editora. Quais são os critérios que você pode nos dizer assim para publicar ou não um livro? As editoras, não só a nossa, mas as editoras no geral estão usando se a pessoa ela tem vida na internet. Por exemplo, se o escritor já tem um blog, tem um público cativo, então ele passa na frente da fila de publicações. Porque começar um público do zero é mais difícil do que se você já tem aquelas pessoas que estão acostumadas com a sua escrita, que estão acostumadas com o seu contato com elas. Então, o contato outra característica que a gente busca nos nossos escritores é esse contato direto com os seus leitores. Então, isso torna-se, sim, um diferencial na hora de escolher se a gente vai publicar ou não esse autor. Bacana. E falando disso, Lavínia, foi muito difícil achar uma escritora ou uma editora, né? Bom, eu acho que é um dos processos mais trabalhosos é encontrar uma editora. Quando eu fui, o primeiro livro, O Amor em Barcelona, foi bancado pelos meus pais. Então, eu fui autora independente nesse livro. E o segundo, eu já quis buscar uma editora que custeasse o projeto, né? Então, eu fui atrás, mandei e-mail para várias editoras, assim. É bem árduo o trabalho mesmo, tem que ter muita paciência, mas eu escutei vários escritores falando, o importante é não desistir, porque eu tenho histórias, assim, de escritores que se tornaram muito famosos, que contam que antes de iniciar a carreira foram recusados por várias editoras. Então, assim, livros famosos também foram recusados, então se te dá não, calma, então eu também posso. Então, eu fui atrás de editora até encontrar a minha editora atual, que é a editora De Plácido. Thales, a gente viu o Gabriel comentando, né, sobre os livros digitais. Você acha que a vinda dos livros digitais pode um dia acabar com os livros impressos? Não, isso é um medo que o pessoal coloca aí sobre o livro digital. Mas não, uma coisa vem para dar suporte à outra. Por exemplo, o livro digital ele é extremamente útil para estudantes universitários que têm uma carga de leitura muito grande e carregar aquele monte de livro para cima e para baixo não é nada saudável.
Então, se você tem a possibilidade de ler aquele livro no formato digital, então quer dizer, você coloca toda a biblioteca da sua casa no seu celular ou no seu tablet. Então, isso é uma coisa bacana do livro digital. Ele vem, então, para dar suporte ao livro impresso. O livro impresso nunca vai acabar. A estimativa do Google, que eu acho que é a pessoa que mais pode falar de futuro para a gente no momento, é que o máximo que o livro digital vai atingir do mercado editorial é 50%. Então, se o Google está jogando essa perspectiva para 50%, então, chegando em 30%, 40%, eu acho que está bacana. E uma coisa nunca vai atrapalhar a outra. A editora ganha dinheiro com o livro impresso e ganha dinheiro também com o livro digital. Bom, o nosso programa chegou ao final. Gostaríamos muito de agradecer a presença da Lavínia, do Thales. Lavínia, primeiro, queria deixar que vocês deixassem umas considerações para aqueles que pretendem seguir a carreira e também mostrar, Lavínia, seus livros, Um Amor em Barcelona e De Olhos Fechados. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para os escritores é não desistir, que eu acho que esse foi um conselho que eu segui muito e eu não desisti, eu não vou desistir. E eu queria mostrar os meus livros. Esse aqui é Um Amor em Barcelona, que eu publiquei com 13, e esse aqui é De Olhos Fechados, que é o segundo que eu publiquei com 17. Se alguém se interessar, vocês encontram na Livraria de Plástico, que tem pela internet, que pode, também nas leituras de BH. E O Amor em Barcelona vai sair também na Livraria de Plástico com capa nova, então eu espero que vocês curtam também. Muitas novidades, vindo por aí. Obrigada, viu, Lavínia? Eu agradeço, foi uma honra. E para os jovens escritores, eu digo que as portas da editora de Plástico estão sempre abertas e que não desistam realmente. Se você tem esse sonho de ser escritor, não desista dele. E manda o original pra gente lá, que a gente vai ler. Então tá bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente volta semana que vem. Até lá!